Bem, vou comentar agora sobre o evento adverso fadiga, que a gente começou a falar um pouquinho dela, desse cansaço, né, que não melhora com repouso e que é extremamente comum. A literatura chega a apontar que até 100% dos pacientes vão sentir fadiga em alguma fase do tratamento ou da doença, né? Principalmente quem está recebendo aí a quimioterapia. A radioterapia também costuma dar bastante fadiga, mas quem faz a quimio, então, ou mesmo quem tem doença metastática, geralmente, eu acho que realmente esses dois públicos 100% em algum momento vão estar sentindo esse cansaço que não melhora nem depois de uma noite de sono, sendo que cerca de metade dos casos ainda é aquela fadiga moderada a alta intensidade, né, que acaba impactando na atividade do dia a dia. Vou até compartilhar aqui com vocês uma escala que eu sempre, quando eu vou avaliar um paciente, eu utilizo uma escala que foi validada aqui no Brasil, que ajuda a gente a identificar a intensidade, né? Se essa fadiga está presente ou não, e qual que é a intensidade dessa fadiga. Então, eu gostaria que vocês, então, observassem essas figuras e tentassem se identificar. Como é que vocês se classificariam? Como é que vocês estão se sentindo cansada, então, nessa última semana? Você se considera como nada cansado? Se sente um pouquinho cansado nessa última semana? Você se sente moderadamente cansada? Muito cansada, ou seja, a vontade de ficar mais sentada? Ou você está extremamente cansada? A vontade é ficar deitada a maior parte do tempo. Então, isso, quanto mais você sente essa vontade de estar ficando mais deitada ou mais sentada, isso representa o que a gente chama de intensidade da fadiga. Quanto mais intensa, pior, né? Mais indica que você precisa de cuidar dessa fadiga. Porque se nada for feito, a tendência é que ela persista aí por muito tempo. Agora, é importante também quantificar o quanto que essa fadiga está impedindo você de fazer algo que você quer fazer ou que você precise fazer. Então, vamos observar essa outra figura aqui. Então, nessa primeira figura, veja se você se encaixa nela, onde você consegue fazer tudo que habitualmente você faz. Que geralmente, mulher não é pouca coisa, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, ainda tem, às vezes, mesmo... Tem gente que vai estar afastado do trabalho, mas quem é autônomo, trabalha em casa, às vezes ainda fica preocupado em estar realizando uma atividade ou outra, né, do trabalho ainda. Então, você acha que nessa última semana você está conseguindo fazer tudo o que você fazia antes de ter o diagnóstico? Ou se você consegue fazer quase tudo que habitualmente você fazia? Ou você é essa figurinha do meio aqui? Eu consigo fazer alguma coisa que habitualmente você fazia, ou você já está mais para essa penúltima aqui. Eu faço o que eu tenho que fazer. E está bom demais, porque não está nem aguentando isso. Ou você é essa última figura que consegue fazer muito pouco em relação ao que você fazia antes. Bem, tentem se identificar como é que vocês estão agora, claro, porque de acordo com o que eu vou estar falando aqui, tem muito a ver com o que a gente quer discutir sobre a fadiga a partir desse momento, mas para quem já se viu nessa fase também, vocês vão perceber que às vezes é difícil você sair dela sozinho, né? Principalmente quem fez a quimioterapia, que às vezes essa sensação persiste aí por mais de ano após finalizado o tratamento com a quimioterapia. Então, se você está nessa fase que já terminou a quimio e ainda assim se sente cansado, fica sem entender, então isso não é incomum, não. 30% das pessoas
não conseguem voltar a trabalhar, às vezes, por conta dessa sensação de fadiga. Isso, às vezes, acaba atrapalhando até nas relações pessoais, né? Nas relações sociais, você não tem disposição para fazer nada, né? Não tem vontade de sair. Isso acaba comprometendo, às vezes, as suas relações também. Mas por que que acontece essa sensação de cansaço? Então, a inflamação provocada tanto pelo câncer quanto pelo próprio tratamento tem sido considerado aí o mecanismo-chave relacionado a essa sensação de fadiga. Então, é um problema que tende até coexistir, ou seja, quem tem fadiga também tende a ter mais depressão, ansiedade, flutuação do humor, distúrbios do sono e dor. Então, não sei se vocês se sentem assim, se também percebem esses outros sintomas, enquanto sentem uma intensidade maior de fadiga. Então, isso realmente é frequente de acontecer. Mas tem que ser assim? Não. Né? Alguns estudos têm indicado até que os pacientes com câncer, eles percebem a fadiga como um sintoma mais penoso do que a dor ou a náusea. Realmente não existe nenhum medicamento que vai resolver essa sensação de fadiga. Mas o que tem sido apontado aí como a melhor estratégia para reduzir essa sensação de fadiga é fazer exercício físico ou psicoterapia. Sendo que exercício físico, principalmente o aeróbico, ele tem sido apontado aí como sendo superior, equivalente a fazer o exercício mais psicoterapia, ou seja, a tendência é que a maioria das pessoas que sintam fadiga, se fizer exercício, vai ter uma grande melhora nessa percepção de fadiga que vocês têm, né? Essa sensação de cansaço vai melhorar. E a tendência é que você consiga fazer as coisas do seu dia a dia. É isso que a gente quer. Então, vários pacientes que eu já tratei, eles tiveram essa melhora, né? Que às vezes não conseguia pegar um filho no colo, subir uma escada era um sacrifício. E aí, com um pouco de exercício, poucas semanas, o cenário já muda na vida deles. Né? E isso te traz ânimo, né? E vontade, até porque a fadiga, quem tem ela em maior intensidade, às vezes acaba até interrompendo o tratamento por conta desse desânimo que essa fadiga, né? Essa sensação vai provocando, que a vontade é de fazer nada mesmo. Né? Então, se para quem tem a fadiga aí como um problema mais importante, né, que está te atrapalhando no dia a dia, considere aí que o seu melhor remédio são os exercícios físicos diários. Né? A gente vai comentar um pouco mais sobre como fazer isso, mas comece, nem que seja uma caminhada aí no quarteirão, né? Porque o efeito anti-inflamatório dos exercícios já está bem demonstrado em vários cenários de doença e também em relação ao câncer. Então, tem muito estudo aí afirmando o quanto que o exercício é benéfico para reduzir a inflamação no nosso corpo e por isso que tem tanto efeito para quem tem a fadiga, uma vez que a causa dela está relacionada a essa hiperinflamação que acontece no corpo, principalmente em quem está em tratamento de um câncer. Bem, talvez vocês podem ter dúvida também sobre a segurança, né? Será que seria seguro fazer exercícios nessa fase que ainda está em quimioterapia? Bem, dependendo da quimioterapia, realmente alguns efeitos colaterais importantes que podem acontecer pode atingir o coração, né? Então, que é o que a gente chama quando está uma cardiotoxicidade. Então, para quem vai receber esse tipo de quimioterapia, que é mais cardiotóxica, ou que já tenha problemas cardíacos, ou que já tenha pressão alta, o ideal é que realize os exercícios sob a supervisão de um fisioterapeuta que seja especialista e experiente na prescrição de exercícios. Mas se não for esse o seu caso, também eu sugiro que você comece amanhã mesmo, né, uma caminhada, mas que fique atenta à sua respiração durante a caminhada. Porque o ideal é que você
mantenha o seu coração um pouco mais acelerado, assim como a sua respiração. E acaba que a respiração é um ótimo parâmetro para a gente saber se a gente está fazendo um nível ideal de exercícios. Eu vou até mostrar uma escala também que a gente usa muito para a gente quantificar se o exercício está no nível ideal de intensidade ou não, que é essa escala de Borg modificada. Então, quando você, numa classificação de 0 a 10, então você está fazendo o exercício, começou a caminhada. Essa caminhada, sua respiração nem se altera, está muito tranquila. Então, a chance dessa caminhada ter um excelente efeito no seu organismo de proteger, né, contra o câncer, ou mesmo de resolver a fadiga, vai ser muito baixa. Então, o ideal é que você faça uma caminhada onde a sua respiração fique moderadamente alterada. Ou seja, que você classifique a dificuldade para respirar, ou mesmo a dificuldade para fazer essa caminhada como sendo algo moderado ou um pouco intenso. Então, se está muito fácil, acelera o passo, né, para poder sentir a respiração alterada ao ponto de você classificar a dificuldade para fazer essa caminhada como sendo algo moderado ou pouco intenso. Que é aí no 3 ou no 4 que está o nível ótimo de exercício, onde você vai ter o maior efeito protetor no seu organismo contra várias doenças, vai resolver essa fadiga, que às vezes, ainda que não esteja intensa, como a maioria apontou, ainda assim ela vai melhorar, né? Esse pouco de fadiga que você sente hoje, a tendência é que não exista mais, né? Que você consiga eliminar e passe a conseguir a fazer todas as atividades que você fazia antes. Ok? Bem, vamos continuar nós aqui. Então, para quem não conhecia essa escala, observa bastante ela. Isso aí é coisa que vocês pegam fácil no Google para considerar um parâmetro aí para a hora de fazer o exercício. Qualquer exercício que vocês optem por fazer, lembre que o número 3 a 4 é a intensidade ideal para estar fazendo o exercício, numa escala de 0 a 10, tá bom? Mas além de fazer um exercício aeróbico, que geralmente a gente orienta a caminhada para ser o mais simples, mas pode ser qualquer outra atividade aeróbica que você queira ou goste, é interessante também fazer um exercício com carga. Por quê? Quando a gente desenvolve a musculatura, seja com musculação, com pilates, com yoga, qualquer outra atividade que vai trabalhar com um pouco mais de carga, grupos musculares, esse músculo que se forma, diferente da gordurinha que a gente comentou, que acaba produzindo hormônios ruins para o nosso corpo, o músculo ele passa a produzir hormônios que são benéficos para o nosso corpo. Eles têm um efeito anti-inflamatório. E é por isso que é tão importante fazer exercício durante o tratamento oncológico, ganhando massa muscular também. Então, nem que seja umas 2 vezes por semana, procura fazer exercícios específicos para ganhar massa muscular, que são exercícios resistidos, que a gente fala. Você vai precisar ou de um pezinho ou de fazer o exercício com o peso do seu próprio corpo. Que é quando a gente faz, por exemplo, yoga, usa basicamente o peso do próprio corpo para fazer as posturas e você acaba fortalecendo, né? Que faz muito posição, ainda que parado, mas que é difícil de manter, né? E aí a gente vai ganhando músculo. Bem, espero que vocês estejam gostando aí das dicas. Eu sei que fazer exercício diariamente, ainda mais quando você está com essa sensação de cansaço, não é a primeira coisa que viria na cabeça de vocês, mas com certeza esse é um excelente remédio. Imagino que algumas de vocês, às vezes, nem nunca fizeram uma atividade física, e aí pensar em começar a fazer isso agora te deixa na dúvida, né? Será que realmente é hora para começar? Mas sim, e se é, né? Países desenvolvidos, a atividade física está sendo colocada como parte obrigatória até do tratamento, pensando em melhorar os resultados mesmos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não está nesse nível, né? De estar preconizando o exercício como sendo
parte do tratamento oncológico, pensando quanto que ele vai melhorar os resultados até em relação ao controle da doença. Embora a literatura científica já esteja apontando isso, e os países desenvolvidos já têm considerado isso também.